Olá, quarto ano! Tudo bem? Eu sou a professora Aline, professora eventual. Eu dou aula na Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Vamos para a aula 15 do Caderno Pedagógico 7. Vamos lá? Com bastante entusiasmo. Hoje falaremos sobre micro-organismos ou micróbios. O que são isso? São organismos que só podem ser vistos ao microscópio. Incluem os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares. O que é isso, unicelulares? Que tem apenas uma célula. Os fungos, as leveduras unicelulares, assim como os demais fungos pluricelulares. O que é isso? Pluricelulares, que tem mais de uma célula. E os ácaros, diferente do que muitos pensam, os seres microscópicos não são necessariamente seres unicelulares. Que é isso? Que tem apenas uma célula. Um exemplo disso são os próprios ácaros, ok? Vamos iniciar então falando dos fungos. Os fungos possuem diversos tipos de habitats, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Vocês podem observar que quando uma coisa está desintegrando, ou melhor, ela está se decompondo, vocês podem observar os fungos. Diante do grande número de espécies, cerca de 1,5 milhão de fungos, então 1,5 milhão de fungos são utilizados para diferentes fins, como na produção de medicamentos. Olha, existem fungos que são benéficos, e até mesmo na produção de queijos. Existe até um queijo gorgonzola, ele é até um pouco esverdeado por conta do fungo, que é muito importante, fora outros. Existem muitos tipos de queijo, inclusive queijos que na sua composição, como eu acabei de dizer, possuem fungos. O cogumelo é um tipo de fungo que é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteína. Por exemplo, pessoas que não comem carnes, o cogumelo, alguns cogumelos, gente, tem que ser os comestíveis, ok? Esses cogumelos substituem a proteína da carne. Alguns fungos podem ser patogênicos. Olha o nome, esse nome não é muito interessante, patogênicos. O que quer dizer isso? Ele se relaciona com doenças, então ele causa doenças, que são as micoses, o sapinho, que dá, quando a criança nasce, alguém fala, tá com sapinho, aqui tá com fungo na boca. A candidíase, que é a cândida, e a histoplasmose. O que é isso? É um fungo que costuma ficar em construções antigas. Então, se aquele construtor, se aqueles pedreiros, engenheiros não utilizar a máscara, aquele fungo que está ali naquela construção antiga, a pessoa vai respirar e vai causar o quê? Causar a histoplasmose. Que o fungo vai para o pulmão, isso gera vários transtornos, doenças e pode levar até a pessoa à morte. Então, quando a pessoa estiver demolindo ou reformando um lugar bastante antigo, então é importante o uso da proteção. Aí eu coloquei uma imagem que vocês podem ver, que existem os fungos comestíveis, os consumíveis e os não consumíveis. Olha. Vamos ver então o que estão em cima, os não consumíveis. Olha o pão mofado. Eu posso comer esse mofo aí? De jeito nenhum. Ele vai causar o quê? Para quem consumir? Vai causar alergia. E seu corpo vai querer expelir. Então o que acontece? Pode causar diarreia, tontura, náusea, vômito. Olha aí, o milho também. Então, por que causa esse bolor, no alimento? Porque ele está estragando. Então, o fungo, ele vai decompor esse alimento. Por isso que causa o fungo. Tem os fungos
consumíveis, que pode estar no pão, pode estar no queijo, pode estar até no chocolate, no vinho, e ele não é prejudicial à saúde. Vamos falar agora um pouco sobre as bactérias, que não podem ser vistas a olho nu e estão por toda parte. Elas estão no solo, no ar, nos seres vivos, né? Então, assim, nós temos bactérias, vocês já vão entender, olhem. Existem algumas bactérias que provocam doenças, como a cárie, por isso que a gente tem que fazer uma boa escovação, né? Para eliminar essa bactéria que fica ali estragando seus dentes. A cólera, a difteria, a febre tifoide, a lepra, a meningite, a tuberculose. Pode fazer até pesquisa com essas doenças, né? Quem não conhece algumas doenças, pesquise aí. A maioria das bactérias, elas são benéficas e inofensivas, como eu já tinha dito, no nosso intestino, que ajuda, né, o intestino a funcionar melhor. E tem algumas bactérias que podem ser usadas para fazer alimentos. O iogurte, por exemplo, que é usado, né, o lactobacillus. Usamos para fazer medicamentos também, vitaminas, hormônios de crescimento. Olha aí ao lado, eu deixei algumas bactérias. Só, gente, lembrando que elas não são vistas a olho nu. Então, essas imagens aí são imagens, são desenhos, né, representativos. É só para vocês observar, né, para vocês observarem como que é a bactéria. Olha aí, tem a bactéria Coccus, as bacilos e outras bactérias. As bacilos que costumam ser usadas, né, na alimentação, no iogurte. E algumas Coccus são mortais, que trazem doenças. Então, olha só, e as duas são consideradas bactérias, porém, Coccus, ela é maléfica e a Bacillus é benéfica. Olha aí, eu coloquei até, né, esses exemplos de leites fermentados, que a sua fermentação é feita por bactérias, lactobacillus. Agora vamos falar um pouco sobre os vírus. São seres muito simples e não podem ser vistos a olho nu, somente por microscópio. São responsáveis por várias doenças e em latim, o vírus quer dizer toxina, veneno. Então, olha aí, nós temos aí, né, a imagem representativa desses vírus, que são vírus, na verdade, ruins. O HIV, que é o vírus da AIDS, o vírus da hepatite B, o ebola vírus, que inventaram a vacina até o ano passado. O ebola, ele é terrível. Ele causa, né, quem contrai ele, uma hemorragia interna que leva a pessoa à morte. É altamente mortal, na verdade. Apesar de já ter inventado vacina no passado, mas ele é mortal. Já matou várias pessoas. O adenovirus, tem a influenza, que é famoso, né, que é o vírus da gripe. E o bacteriófago, que não é tão conhecido, mas causa doença do mesmo jeito. E tem um vírus que tá famoso, mais famoso para o mal, famoso para... deixou até a gente sem aula, mudou a rotina da vida da gente, sim. É o coronavírus. Ele causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus são uma grande família viral. Existem vários tipos de coronavírus. Os vírus, gente, eles vão mutando, eles vão sofrendo mutação. Então, assim, você inventa um remédio, daqui a pouco ele muda, sofre uma mutação e ele fica... aquele remédio já não mata. Então, tem que fazer. Por isso que todo ano nós tomamos a vacina da gripe. Por quê? Aquela vacina, a vacina ela vai se modificando para ela ser, sim, eficaz. Porque o vírus ele vai mutando. E o que aconteceu com o coronavírus? Ele era um vírus tranquilo,
causava assim, um pequeno resfriado. E ele mudou e teve, né, esse Covid-19, que é esse vírus novo, né, o novo coronavírus. Ele é altamente mortal, nós já sabemos disso, né? E esse vírus, o coronavírus, ele é já conhecido já há muito tempo, né, por causar doenças respiratórias, tanto nos seres humanos quanto nos animais. Porém, né, esse novo coronavírus, ele é muito mais o que? Mortal, porque ele sofreu grande mutação e ele é resistente a muitos remédios que já é tratado o coronavírus. Então, o vírus né, o coronavírus já existia antes. Porém, o Covid-19, que é um coronavírus novo, que é um vírus novo dessa família do coronavírus, ele é novo. Por que ele é novo? Porque ele sofreu mutação lá, sabe aquele vírus tranquilo? Pois é, o SARS, ele veio sofrendo mutação. E não tem ainda nem remédio, nem vacina contra esse vírus. E vamos, né, esperar a vacina logo para voltar às aulas. Espero que tenham aprendido muito. Façam as atividades da aula 15 na página 33 e 34 com bastante atenção. Até mais. E dúvidas, gente, vai lá no grupo de dúvidas que eu estarei ajudando vocês. Beijos e abraços e tchau, tchau!